A cultura árabe, né, ela teve, vamos falar sobre as suas origens e tradições, né? Ela envolve tradições, idiomas, costumes de povos que são originários dos territórios do Oriente Médio, né, da África Setentrional e da Ásia Ocidental. Igualmente, a cultura árabe é um conceito independente de religião que engloba povos muçulmanos, judeus, cristãos e pagãos. Se considerarmos apenas os países da Liga Árabe de 1946, né, são ao menos 300 milhões de pessoas que fazem parte dessa cultura árabe, certo? Então, os principais países de cultura árabe são a Península Arábica, né, que faz parte o Iraque, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Kuwait e Omã, o Vale do Nilo, Egito e Sudão, Maghreb, que faz parte a Líbia, a Tunísia, a Argélia, Marrocos, Mauritânia e Saara Ocidental, e o Crescente Fértil, que faz parte o Iraque, Líbano, Síria, Palestina e Jordânia. Gente, o mundo árabe ele compreende aqueles países e povos que adotaram a língua árabe e estão concentrados principalmente no norte da África. Não se deve confundir mundo árabe, que se identifica com um idioma, com o mundo islâmico, que se refere à religião, ao qual a gente já estudou. Nem todo árabe, muçulmano ou islâmico, e muitas pessoas que não têm como idioma árabe são muçulmanos. Então a cultura árabe viajou com os povos dessas regiões e chegaram à Espanha, Portugal e dali passaram às Américas. Em países como o Brasil, por exemplo, e a Argentina, há importantes comunidades descendentes de árabes. Qual foi a origem da cultura árabe? Foi na Península Arábica, com os povos semitas, né, descendente de Ismael, filho, patriarca de Abraão. As figuras mais representativas são os nômades, que chamam beduínos, né, os quais viviam em regiões desérticas e sustentavam principalmente da criação de bovino, ou seja, a criação de gado. Entretanto, com a formação do Império Árabe no século VII, a cultura da religião islâmica se espalhou pela península e modificou, os costumes desses povos nômades. E assim o islamismo e o idioma foram a base do processo da arabização no norte da África. Como este domínio se fez com relativa tolerância, houve uma influência recíproca entre aqueles que eram muçulmanos e falavam árabes e os povos que foram dominados. Através das suas viagens, os árabes eles entraram em contato com os povos helênicos e aprenderam a preservar a sua língua grega. Desta maneira, as comunidades cristãs e judaicas, eram toleradas nos territórios da maioria muçulmana e acabaram absorvendo tradições árabes. Quais eram os costumes da cultura árabe? Em comum, esta cultura ela possui vários valores, como a lealdade, a honra, o tradicionalismo, o sentido da hospitalidade e o conservadorismo. Eles priorizam a amizade, o respeito, a paciência e a privacidade acima de tudo. Também é muito conhecida a tradição árabe para os negócios, nos quais é necessário ter paciência para pechinchar o negócio e o valor das mercadorias. Outro aspecto importante dessa cultura diz respeito às formas de comer. Árabes e muçulmanos eles não se alimentam de carne de porco. Eles comem somente com a mão direita e normalmente fazem suas refeições sentados no chão. Acho que vocês já viram em livros, na televisão, etc. Religião árabe. Vamos falar um pouco sobre ela. Ela calcula-se 90% dos povos árabes professem a religião islâmica, que é fundada por Maomé, que era chamado de Mohammed, no ano de 622 da era cristã.
Esta fé uniu as numerosas tribos beduínas da Península Arábica e do norte da África. Por esta razão, é muito comum pensar que todos os árabes são muçulmanos. No entanto, sobrevivem ali comunidades cristãs, né? Judeus também, e até que se conservam crenças animistas como os chamados Yazidis, um dos povos que foram os curdos. Igualmente, os judeus e a igreja ortodoxa, né, já estavam instalados nos territórios onde o islamismo floresceu. Há ainda denominações cristãs, né, como os melquitas, os coptas, os maronitas, entre outros. Por isso é incorreto afirmar que todo árabe é muçulmano. Por fim, né, lembremos que o maior país islâmico do mundo é a Indonésia, né, e não é um país árabe, certo? Com relação ainda, né, nesse assunto, a família árabe, né, vamos falar sobre ela. Ela é patriarcal. A mãe é responsável pelos afazeres domésticos e cuidados da casa, enquanto o pai é o provedor e toma as decisões da casa. Atualmente, porém, em vários países árabes, a mulher trabalha fora de casa. É comum encontrar homens que se abraçam, né, e trocam beijos na bochecha ou andando de mãos dadas. Isso é um sinal de grande amizade certo? Quando eles se dirigem a uma mulher, o homem, né, normalmente os homens, os árabes, eles não a encaram e somente cumprimentam com palavras, um sinal de respeito. Isso porque na maioria dos países, gente, árabes, o beijo público é uma das coisas que é proibida. Com relação às vestimentas árabes, né, vocês já devem ter visto, né, aquelas toucas, né, que cobrem o corpo, o rosto. Elas têm as suas tem alguns tipos, né, não é só aquele tipo. Então aí eu queria que vocês dessem uma pesquisada sobre as vestimentas árabes, certo? O casamento árabe, a cerimônia do casamento, ela varia, né, de acordo com a religião. Contudo, uma característica é certa, que é independente de crença, a festa será longa e muito animada. O casamento árabe e muçulmano, né, ele é cerimonial, colorido e alegre, farto e cheio de rituais simbólicos. Normalmente o evento dura até 3 dias. Podem ser celebrados a qualquer momento, exceto no dia após o Ramadão, ou entre o 9º e 10º dia do primeiro mês do primeiro Islã, certo? Então, tem somente essa proibição. Como a cultura árabe é permeada pelo islamismo, né, o casamento deve ser realizado numa mesquita, sob as bênçãos de um imã ou sheikh, né? Tradicionalmente, o primeiro dia é consagrado à cerimônia do noivado, né, que é chamada de Magni, e essa representa uma sagração oficial na qual ocorre a troca de aliança e assinaturas do casamento. Trata-se de um casamento, um contrato civil, né, como aqui no Brasil, firmado pelo noivo e a noiva e seu guardião, endossado ainda por mais 2 testemunhas. No segundo dia, né, manjá, como chama, a atenção está voltada para a noiva. Ela é produzida para o casamento com as tradicionais tatuagens de henna nos pés e nas mãos, aos quais só podem ser tatuadas por mulheres solteiras. E finalmente o terceiro dia é quando ocorre a festa do casamento propriamente dita, que nesse momento as famílias dos noivos irão se reunir, né, com os demais convidados em meio a muita comida e muita dança. Quanto às vestimentas, vocês vão falar, mas vale destacar que a noiva pode usar até 7 vestidos diferentes, desde que o vestido utilizado no terceiro dia da festa seja branco. Já o noivo normalmente veste com sedas e turbante. Beleza?